Fala, galera, vamos dar uma volta nas notícias que envolvem a geopolítica nesse dia 14 de janeiro. A gente começa com a Ucrânia, né? Lançando aí um ataque massivo com mais de 200 mísseis e drone contra alguns alvos militares e indústria energética na Rússia. Tem aqui uma reportagem do G1 de hoje, dia 14 de janeiro, falando sobre isso. Ó. Ao menos 3 cidades russas teriam sido atingidas pelo maior ataque realizado contra alvos militares em território russo desde o início da guerra, segundo o exército ucraniano. Vamos ver o que diz a reportagem. Ó. A Ucrânia lançou um ataque massivo com mais de 200 mísseis e drones contra diversas cidades da Rússia nesta terça-feira, dia 14, o maior ataque aos militares no território russo desde o início da guerra, segundo o governo ucraniano. Tá? O governo ucraniano atingiu diversos alvos em Engels, Saratov, Kazan, Briansk e Tula, segundo Andriy Kovalenko, chefe do Centro Oficial da Ucrânia contra a Desinformação. Os ataques tiveram alvos como fábricas na produção de armas, refinarias de petróleo, armazéns e atingiram instalações entre 200 quilômetros e 1.100 quilômetros dentro do território russo em relação às fronteiras com a Ucrânia, segundo, é claro, as armas ucranianas. E quem está falando aqui é um canal ucraniano, né? Um canal russo do Telegram informou que a Rússia derrubou mais de 200 drones ucranianos. Você vê que tem uma fala um pouco diferente. O Ministério da Defesa russo afirmou que abateu 180 drones ucranianos. Também informação diferente, não fala 200, 180. 6 mísseis balísticos de longo alcance, o ATACMS, fabricados nos Estados Unidos, e 8 mísseis Storm Shadow do Reino Unido nas últimas 24 horas. Esses ataques direcionais sistemáticos contra instalações fornecem munições, equipamentos militares e combustíveis ao exército de ocupação russo continuarão até que a agressão armada pela Federação Russa contra a Ucrânia termine completamente, afirmou o exército ucraniano em comunicado. Segundo autoridades ucranianas, o ataque danificou fábricas russas em pelo menos 3 cidades. Um dos ataques atingiu uma central de gás perto da cidade de Kazan, na região de Tartaristão, causando um grande incêndio. Ainda de acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, participaram do ataque unidade de Forças de Operações Especiais, do Serviço de Segurança da Ucrânia, da Divisão de Mísseis de Sistema Não Tripulados, da Força Aérea e da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa. A gente vai lembrar, galera, que em novembro, um ataque, inclusive com esses sistemas aqui que foram cedidos pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, os mísseis de longo alcance, os ATACMS e os mísseis Storm Shadow do Reino Unido, desencadearam uma onda de agressões por parte da Rússia que também não se tinha visto desde o início do conflito. Hoje, a gente teve um ataque que, pelo que se desenha, foi um ataque também massivo por parte da Ucrânia contra a Rússia, com base em drones. Claro que as notícias, as informações vão chegar, e você percebe também que, de maneira geral, o que se observa é a tentativa de atacar a infraestrutura do país adversário, né? Onde se produz arma, onde produz energia, para você, de alguma forma, diminuir o poderio adversário e, ao mesmo tempo, adicionar um combustível a mais aí, que é a insatisfação da população com relação à questão energética. Se você começa sistematicamente a dificultar a produção de energia do país que você está atacando, você, obviamente, vai fazer com que a indústria tenha dificuldade, com que o comércio tenha dificuldade, com que as pessoas no dia a dia tenham dificuldade, e tudo isso gera insatisfação na população. Ó, ataques russos na Ucrânia. Também nessa terça-feira, a Rússia lançou um ataque aéreo contra a cidade na Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana afirmou ter derrubado 58 drones em 11 regiões do país. 2 instalações industriais foram danificadas por um ataque massivo de drones na cidade de Saratov e Engels, segundo o governador da região, que fica a cerca de 720 quilômetros a sudeste de Moscou. A Ucrânia já tinha atacado na semana passada a mesma região que atacou nessa terça. Na ocasião, afirmou ter atingido um depósito de petróleo que abastecia uma base aérea de bombardeios nucleares russos. Um grande incêndio foi provocado e só pode ser controlado depois de 5 dias. A situação nesse conflito ainda está longe de uma resolução. A gente vai ter agora, em breve, a troca de comando nos Estados Unidos, a troca de presidente, né, com a posse de Donald Trump, e provavelmente a gente vai ter uma movimentação, uma mudança nos rumos dessa guerra. Se imagina que a Rússia pode até se aproveitar desse momento para, de alguma forma, já garantir alguns territórios, já que os Estados Unidos, com a mudança na ideia geopolítica do novo presidente, mais alinhado teoricamente com a Rússia do que necessariamente com os interesses da União Europeia, com os interesses da própria OTAN, da Ucrânia, pode fazer com que isso seja ruim, a primeiro ponto,
para a Ucrânia. Então, toda essa ajuda que a Ucrânia tem recebido, principalmente dos Estados Unidos, com armamento, que foi viabilizado até recentemente pelo Joe Biden, todo o dinheiro pode ser que a gente tenha alguma mudança no padrão aí que faça com que, de alguma forma, a Ucrânia seja prejudicada. Mas é claro que isso é inicial, a gente não tem como cravar nada, até porque nós temos o Donald Trump chegando no poder e ele é bastante imprevisível. Eu posso prever uma coisa, que ele vai fazer alguma coisa que vai chocar o mundo, sem dúvida nenhuma, tanto que as declarações dele vão nesse sentido, né? Outra notícia importantíssima quando a gente pensa na geopolítica hoje, ó, Biden deve remover Cuba da lista de patrocinadores do terrorismo. Nos seus últimos dias de mandato, aí, ó, o Biden está provocando uma mudança significativa que, de certa forma, para Cuba é importantíssima. Ó. A medida deve ser anunciada nessa terça-feira, dia 14 de janeiro, a menos de uma semana do fim do mandato democrata, que acaba dia 20, né? Dia 20 ele passa a faixa aí. Trump deve reverter a decisão logo após assumir o governo. Então, será que vai durar uma semaninha, galera? Ou menos de uma semana? Publica dia 14 e dia 20 já revoga, ou dia 21? Pode ser que aconteça, tá? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve retirar Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo, segundo as autoridades norte-americanas familiarizadas com o assunto. A medida deve ser anunciada nessa terça-feira, o dia de hoje, né? Autoridades ouvidas pela AP não estavam autorizadas a comentar o assunto e insistiram no anonimato para discutir a medida, que ainda não foi anunciado publicamente pela Casa Branca. Autoridades do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca se recusam a comentar o assunto. A decisão de Biden deve ser revertida já na próxima semana, quando o presidente eleito Donald Trump assumir o cargo. No novo governo, o papel principal do diplomata dos Estados Unidos será Marco Rubio, que foi indicado para o cargo de secretário de Estado. Rubio, cuja família fugiu de Cuba, olha que contraditório, na década de 1950, antes da Revolução Comunista, que levou Fidel Castro. É claro que a Revolução se tornou comunista, mas ela não iniciou comunista, tá, galera? Quando eles fizeram a Revolução, não necessariamente era para tornar Cuba uma ilha comunista, mas acabou acontecendo, que levou Fidel Castro ao poder, há muito tempo defende sanções à ilha. Então, infelizmente, mesmo sendo originário da ilha, né, tendo os ancestrais ligados a Cuba, ele defende sanções pela questão do governo que se tem em Cuba hoje. O indicado pode, para ser o próximo secretário de Estado, comparecerá ao Comitê de Relações Exteriores do Senado na quarta-feira, dia 16, para uma sabatina. Depois os senadores votarão se aprovam a indicação de Trump ou não. Durante o governo de Barack Obama, os Estados Unidos já haviam retirado Cuba dessa lista. À época, os dois países estavam em um processo de reaproximação. Em 2021, no entanto, Trump reverteu a medida de Obama. Ao voltar à lista, o governo Trump citou o país ao líder da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua recusa em extraditar rebeldes colombianos para a Colômbia, entre outras questões, incluindo o abrigo contínuo de americanos procurados pela justiça. Grupos de direitos humanos e ativistas, incluindo a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, têm pressionado a administração de Biden para retirar Cuba da lista. Então, a tendência, infelizmente, até porque ele já fez isso lá em 2021, é que mesmo que Biden faça essa retirada, como um outro governo democrata fez lá atrás, é que assim que assumir, o Joe Biden, o Donald Trump, melhor dizendo, acabe novamente colocando Cuba nessa lista. Mas, vamos ver, né? Por enquanto, o que se desenha, apesar de não publicamente, não oficialmente, é essa possibilidade de Cuba sair dessa lista de patrocinadores do terrorismo. Sabemos, galera, que Cuba vive uma situação muito delicada quando a gente pensa do ponto de vista econômico, né? É um país isolado, país que vive sanções econômicas muito severas, que até dificulta com que a gente tenha uma análise mais correta, inclusive, muitas vezes, do ponto de vista econômico, do que aquilo poderia gerar, o próprio sistema de governo poderia gerar para Cuba, já que Cuba comercializa com pouca gente, Cuba sofre sanções, tem dificuldades, não comercializa com todo mundo. Então, o êxito ou não, até do sistema, da ideia socialista, tentando criar uma sociedade comunista em Cuba, a gente acaba tendo uma dificuldade, de maneira geral, de conseguir avaliar se é boa ou ruim, até pelo isolamento que essa sociedade tem com relação ao mundo, principalmente. É claro que eu não estou aqui defendendo ditadura ou coisa do tipo, mas é uma ideia que a gente deve levar em consideração. Se você olhar os indicadores sociais de Cuba e olhar o do Brasil, comparar, colocar na mesma balança os indicadores sociais, vai ver que, infelizmente, nós temos muito mais gente passando por rigorosidade social aqui, por dificuldades tremendas aqui, o que explica os altos índices de violência, de pobreza, de miséria, de fome, que a gente ainda vivencia mesmo em 2025.
Outra coisa importante para a gente fechar o dia de hoje com relação à questão geopolítica, ó, 1.000 prisioneiros palestinos podem ser trocados por 33 reféns israelenses já na primeira fase de trégua em Gaza. Então, já se desenha aí uma possível trégua na faixa de Gaza, o que há muito tempo se busca, tá? A primeira fase do acordo de trégua em Gaza, que está sendo finalizada no Catar, prevê uma troca de 33 reféns israelenses por 1.000 prisioneiros palestinos, disseram fontes próximas às negociações nesta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Os mediadores internacionais, Catar, Egito, os Estados Unidos, intensificaram seus esforços nos últimos dias para chegar a um cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita palestino Hamas, após 15 meses de guerra, mais de um ano de guerra, 1 ano e 3 meses de guerra, e infelizmente com cenas deploráveis da condição humana em meio a situações de diferenças ideológicas, de diferenças políticas, de diferenças com relação à questão geográfica, muito delicada essa situação, né? Uma fonte próxima às negociações disse à AFP nessa terça-feira que uma rodada final de negociações estava planejada em Doha, lá no Catar. O próprio governo do Emirado disse mais tarde que as negociações estavam em sua fase final, embora tenha pedido cautela até que um acordo de trégua definitivo fosse confirmado, e a gente espera isso há muito tempo, né? Acreditamos que estamos em fase final, esperamos que isso leve a um acordo muito rapidamente, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar. Fontes próximas às discussões que falam sobre a condição de anonimato disseram que durante a primeira fase do acordo, 33 reféns israelenses devem ser trocados pela libertação de cerca de 1.000 palestinos mantidos em prisões israelenses. Uma das duas fontes indicou que a libertação começaria por mulheres e crianças. Segundo o jornal Times of Israel, se a primeira fase for concluída, começarão as negociações para uma segunda fase, para liberar o resto dos cativos israelenses, incluindo soldados do sexo masculino, homens em idades militar e o corpo de reféns assassinados. A guerra em Gaza entre Israel e Hamas eclodiu em um ataque, após um ataque lançado por islamistas em território israelense em 7 de outubro de 2023. Já estamos em 2025, tá, galera? Outra situação aqui muito delicada, né? Sem dúvida nenhuma. A situação lá isso a gente já vê há muitas décadas, principalmente após a criação do Estado de Israel, que já inicia com um processo de conflito entre os povos que lá viviam e que, após essa criação, continua perpetuando conflitos intensos que, vez ou outra, acabam subindo, né, o nível do tom. E infelizmente a guerra acaba gerando muitas perdas materiais, muitas perdas humanas. A gente olhar como está Gaza hoje, Gaza está destruída, está em ruínas, né? As imagens que a gente tem, as informações que chegam, é de um território que foi extremamente bombardeado, um território que já é pequeno, né? Um filete de terras, mas que tem um significado, um simbolismo extremamente grande para os povos que estão lá, principalmente o povo palestino, que acabou ficando relegado após esses anos de conflito e as sucessivas guerras no conflito contra Israel, as sucessivas derrotas, principalmente contra Israel, ficou relegado a um pequeno trecho do território que é delicado. O que se pensa e se vislumbra, e é o que eu acho também, dentro da minha opinião, tá, deixar claro isso, é que a solução seria a criação de 2 estados, né? Um para o povo árabe e palestino, outro para o povo judeu, o povo israelense. Israel já tem as suas fronteiras delimitadas, mas a criação de um território que pudesse abarcar a população palestina com autonomia, com a possibilidade da eleição livre dos seus representantes e, é claro, uma mediação internacional para evitar novos conflitos entre os países, provavelmente seria o que pudesse trazer alguma coisa que fosse interessante com relação à paz para esses povos e também para o planeta, né? Que nós somos cidadãos do mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí. Deixa nos comentários o que você acha sobre o conflito de Gaza, o que você acha sobre a situação de Biden retirar, claro, se isso acontecer de fato, né? Cuba dessa lista de patrocinadores do terrorismo e a possibilidade, inclusive, de Trump voltar a colocar lá, sobre a situação do conflito na Ucrânia, o que você pensa sobre essa situação envolvendo Ucrânia e Rússia, e daqui a pouco a gente volta trazendo mais conteúdos como esse para você. Obrigado, galera, e até a próxima. Geografia Explica, Geografia em Pauta, tamo aí.